gente viajada, está começando mais um My Trip diretamente aqui de Toronto, no Canadá. Eu sou Maiane Nogueira, estou aqui com Leonardo Matos, mas antes de tudo, tcharam, olha só que beleza esse passaporte canadense poderosíssimo. A cor até parece com a cor do Brasil, né? Mas com um poder assim de que você pode ter acesso a mais de 100 países, pode estudar, trabalhar em outros locais e tudo isso vocês vão descobrir através daqui do vídeo, sempre buscando vídeos aqui também no canal que eu explico direitinho. Agora, se você está querendo vir para o Canadá, clicou nesse vídeo e vamos lá, que eu quero saber que história é essa que Leonardo conseguiu aí a cidadania canadense em menos tempo do que ele esperava. Mas antes de tudo, vamos fazer uma breve retrospectiva, né, mostrando aí a linha do tempo do processo de imigração de Leonardo. Ele e o esposo saíram do Brasil em abril de 2017. Olha a fotinha aí no aeroporto de Salvador, se despedindo da família e dos amigos. Em outubro de 2018, ou seja, um pouco mais de um ano e meio, eles já deram entrada no Express Entry, porque já tinham a nota suficiente para entrar no programa. E eles não sabiam disso estando no Brasil. Essa é a grande sacada do vídeo. Em março de 2019, eles pegaram já a permanência, né, o PR, que é o Permanent Residence. Com o PR em mãos, a pessoa já fica mais tranquila, né? Mas eles foram adiante. Em pouco menos de 2 anos e meio, em novembro de 2021, após cumprir todos os requisitos, eles deram entrada no processo de cidadania canadense. E em novembro de 2022, exatamente um ano depois, a cidadania canadense foi aprovada e a cerimônia que concede o status de cidadania já foi logo agendada. Gente, exatamente um ano depois, em dezembro de 2022, a tão sonhada cerimônia de cidadania canadense aconteceu e eles se tornaram cidadãos canadenses. O objetivo do nosso vídeo aqui, além de falar isso, mostrar a importância de uma consultoria de imigração, porque Léo também é sócio da Dreams, a mesma assessoria de imigração que está trazendo eu e o meu marido aqui para o Canadá. Agora deixa eu me apresentar. Leonardo, dá um oi aí pro pessoal. Leonardo. Olá, pessoal. Sou Leonardo, como o Mai disse, sou sócio da Dreams. Vim para o Canadá num processo muito parecido com o dela e de Thiago. Eu vim com meu esposo Caio em 2017 e seguimos também, né, esse caminho de estudar, trabalhar e dar entrada no processo de imigração permanente, né, do PR. E hoje estamos aqui, nos tornamos canadenses no final do ano passado e vou responder aqui algumas perguntas, esclarecer aí o que vocês precisam saber e dizer que não há arrependimento dessa escolha, dessa decisão. Somos muito felizes aqui. E com passaporte livre e financeiramente também livre para ir pro Brasil quando quiser. Isso que eu sempre falo aqui, o que é mais importante, que quando a gente chega aqui no Canadá, a gente só vai agregar. Você não deixa de ser quem você é ali no Brasil. Aqui você só cresce, amplia os seus horizontes, o seu trabalho, continua com o mesmo contato com a família, mas esse não é o assunto. Vamos continuar porque o tempo rola e vocês querem saber, né? O que eu digo é porque assim, a gente não larga tudo e vem para o Canadá. Na verdade, a gente pega tudo, coloca na mala e vem todas as experiências, né? Tudo que a gente aprendeu, que a gente estudou, porque termina sendo muito importante também nesse processo todo. Exatamente. E falando de conhecimento, experiência, pega tudo, vamos lá diretamente pro ponto que antes de você sair do Brasil, você precisa estar muito bem assessorado e preparado para vir para o Canadá. Porque para vir para o Canadá envolve um investimento financeiro, busca por documentação, conhecimento, estudo. Então, tudo isso vai facilitar a sua vida quando você chegar aqui. Porque quando você chega aqui já é tanta coisa, né? Trabalho, é tanta coisa. Se você ficar mais preocupado com o seu visto de trabalho, com o seu visto de permanência aqui, é pior. Então, assim, Léo vai começar contando a experiência dele e de Caio. Ele, quando decidiu vir pro Canadá, o que vocês buscaram, assim, Léo? O que vocês foram procurar? Quem foi as primeiras orientações? Quando a gente decidiu que o Canadá seria o lugar que a gente, né, gostaria de construir a nossa vida, nós começamos a conversar com algumas pessoas. Naquela época a gente não fazia noção da figura do consultor de imigração e do que é que ele poderia contribuir nesse nosso planejamento, né? Então,
a gente foi muito cru nas pesquisas e vimos que o estudo no Canadá era uma forma de... eu vim como estudante e era a forma de Caio conseguir um visto de trabalho. E foi aí que a gente buscou uma empresa de consultoria educacional, não de imigração, para fazer a decisão, né, onde estudar, qual curso estudar, como é que funcionava, quanto tempo, toda essa parte, né? E aí foi assim que começou a nossa história com o Canadá. Buscamos uma empresa que auxiliou a gente nessa parte, né, fez todo o processo de matrícula, Para fazer o college. Para fazer o college, exatamente. Foi um curso de pós-graduação que eu fiz aqui no Canadá, um curso de 2 anos. E assim que saiu nosso visto, né, algum tempo depois a gente veio para o Canadá e aí foi quando eu comecei a jornada como estudante. Entendi. Esse mesmo college que ele está falando é o que Thiago, meu esposo, faz para que eu e Thiago possamos trabalhar aqui. É o acesso mais fácil para a gente estudar e trabalhar, né? Na verdade, ter o visto de trabalho. Porém, às vezes, que é o que aconteceu com eles, você já tem uma qualificação suficiente para não precisar fazer o college. E aí é que vem a pergunta. Eu quero saber se eu estou apto a fazer o mesmo. Quanto saber disso, Léo? Você pode saber desde o comecinho do seu projeto para vir para o Canadá, ou para emigrar para o Canadá, ou para estudar para o Canadá. Você já conversou um pouco aqui sobre processos de imigração, então o pessoal pode dar uma consultada para entender em detalhes mais. Só que na época a gente não tinha esse conhecimento. Então, se a gente tivesse assistido seus vídeos, talvez ajudaria bastante. A gente não conhecia o Express Entry, né, que é o sistema mais famoso aqui de processamento É um dos programas do governo, né, para trazer os imigrantes. Isso. Por onde se processam alguns programas do governo, e naquela época a gente não tinha esse conhecimento. Então, quando a gente chegou aqui nessa condição de estudante e Caio trabalhador, eu podia trabalhar também part-time, né, 20 horas por semana, Caio podia trabalhar full-time. A gente começou a conversar com algumas pessoas, aí você começa a conhecer outras coisas e veio a figura do consultor de imigração. E aí nós tomamos conhecimento que a gente já tinha uma pontuação muito próxima dos sorteios que estavam acontecendo, né, dos convites para a imigração permanente, dos sorteios para esses convites naquela época. A gente precisaria ainda fazer a prova de inglês de proficiência para que a gente tivesse uma noção exata da nossa pontuação. Mas a nossa qualificação profissional e educacional do Brasil já nos colocava numa posição de vantagem, né? Dentro dos sorteios que estavam acontecendo naquela época. Entendi. Aí, só para vocês, que às vezes é muita informação essa questão de consultoria de imigração, só para vocês terem noção, assim, de quando você vem, muita gente vem, igual eu vou colocar aí uma pergunta de uma seguidora, que ela já tá pensando em vir daqui a 1 ano, mas tá um pouco perdida porque ela acha que pode vir com visto de estudante, de turismo, fica aqui os 6 meses com visto de turismo, depois consegue um trabalho aqui, mas não faça isso, porque vai dar errado. Porque o país vai cobrar de você tá aqui de forma legal ou ilegal, né? Então o status legal. Você precisa estar aqui de forma legal. Então, se não é estudante, não é trabalho, você tá como? Então, os meninos inicialmente vieram com essa forma de college e tudo, mas logo eles tiveram que pensar que eles teriam que aplicar para o Express Entry, que é o que muita gente, como o Thiago, vem fazendo, já vem do Brasil com essa ideia. O ideal é que você já vinha do Brasil com essa programação para não perder tempo, não perder dinheiro e ficar aqui, né? Igual esse vídeo é justamente para isso, para que você já vinha mais orientado. Então, eu vou entrar, o meu perfil é adequado para o Express Entry? Beleza. O que é o Express Entry? Qual é a nota que precisa? Hoje, por exemplo, o governo está pedindo qual é a nota, a pontuação? Baixou um pouquinho, tá um pouquinho abaixo de 500. Estava numa tendência, depois assim do finalzinho da pandemia agora, né, de baixar. Mas já tá um pouquinho abaixo de 500 pontos. É mais ou menos tipo 500... No momento, né? Mas é bem volátil, né? Então... vamos supor, hoje tá 400, o governo tá falando que você tem que estar com pontuação de 490 para entrar pro Express Entry e conseguir o PR, que é o Permanent Residence. Eu vou colocar o link aqui para vocês entenderem como faz a pontuação do Express, a sua graduação, quantos pontos tem, o seu idioma, quantos pontos tem, sua idade. Então, é melhor para entender isso. Mas aqui o fator entrevista com o Léo é para falar por que eles já alcançavam essa nota do Express Entry, Léo. Pela nossa idade, né, que é um dos fatores. Naquela época nós tínhamos 27, 28 anos, acredito, por aí. Idade boa, hein? E isso foi em 2017, né?
nós dois tínhamos graduação e pós-graduação. Eu sou formado em Direito no Brasil, eu tinha uma pós-graduação em Direito também, Caio formado em Jornalismo, e ele tinha um MBA também, então isso já contava bastante. E nós tínhamos a experiência que eles exigem de trabalho, de comprovação de trabalho qualificado, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai terminar ficando um pouco mais complicado. Fica burocrático também. Mas a gente já tinha, então esses requisitos básicos e iniciais a gente já tinha. O que a gente precisava? A gente precisava fazer a prova de inglês para saber de fato qual era o nível de proficiência que a gente tinha. E isso a gente não tinha feito ainda, né? Então a gente não saberia de fato qual seria a nossa nota. Nem pro college tinha feito? Pro college sim, mas na verdade eu fiz uma prova do próprio simples, college. né? Próprio college. Eu não fiz uma prova oficial de proficiência, que a imigração aceita, né? Então é isso. Se no Brasil eu já tivesse tido contato com a assessoria de imigração, muito provavelmente já teria sido mostrado para mim que nossa pontuação estaria próxima da nota de corte do sorteio que estava acontecendo naquela época. Então, talvez eu poderia estudar inglês no Brasil um tempinho, né? Sei lá, 6 meses, 1 ano. Fazer a prova, né? O IELTS ou o CELP, que é a prova canadense aqui. E aí, talvez, já dar entrada no meu processo de residência permanente, estando no Brasil ainda, né? Olha só, ele já poderia ter o PR ainda estando no Brasil, que é o que eu falo aqui sempre, é a cereja do bolo, né? Que todo mundo quer. E aí é que eu falo, ele economizaria dinheiro e tempo. Exatamente. Teria a economia do college, né, que eu fiz aqui. Isso, obviamente, não se encaixa para todos os perfis. Sim. Por exemplo, o de vocês já começaram desde o início já com assessoria de imigração. Sim. E vocês viram que vir para cá e seguir esse projeto que vocês estão seguindo, esse planejamento, era o mais indicado para o perfil de vocês. Eu não tive a mesma sorte na minha época por nem conhecer a figura do consultor de imigração, né? Sim. Então, a gente seguiu o que a gente achava que deveria ser feito naquele momento. Funcionou também. Mas, por exemplo, a graduação aqui lhe dá alguns pontos também, né? Que é o que vai acontecer com vocês. A graduação de Thiago aqui no college vai ajudar vocês a aumentar a pontuação dentro de todo esse sistema aí. No meu caso e no caso de Caio, como quando a gente chegou aqui, a gente já percebeu que a gente já estava muito próximo, antes de me formar no college aqui, ou seja, antes de ter esses pontos adicionais pela graduação aqui, a gente conseguiu já entrar fizemos a prova de inglês, entramos na nota de corte, recebemos o convite. Em quanto tempo depois que chegou aqui? A gente chegou em abril de 2017 e nossa aplicação da residência permanente foi aprovada em outubro de 2018. Nossa, foi bem rápido. Menos de 1 ano e meio. Foi bem rápido. E isso porque quando a gente chegou aqui, a gente descobriu esse caminho. Entendeu? Só pra vocês terem ideia, eu e o Thiago, a gente tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 3 meses. E a gente ainda nem tá pensando em aplicar ainda pro PR, porque o Thiago precisa terminar o college, eu preciso melhorar o inglês, ele também precisa fazer a prova de inglês. Então, assim, geralmente, assim, se mesmo seguindo tudo bonitinho igual a gente tá fazendo, é 2 anos pra pensar em dar entrada pro PR. Ou seja, eles já poderiam ter feito isso do Brasil e chegou aqui, se tocaram, porque pegaram informações aqui. Esse vídeo é valiosíssimo, manda aí pra quem é que tá pensando em vir pro Canadá, porque às vezes a pessoa é qualificada e perde tempo e perde dinheiro e vem, às vezes compra uma coisa que não era pra ter comprado. Então, passa esse vídeo pra quem tá vindo pro Canadá. E se você está pensando em vir, busca informação, porque às vezes você já tem a pontuação e a Dreams vai poder te dizer se esse é o seu caminho também. Como eu já disse no começo do vídeo, Leonardo é sócio da Dreams. Eu já fiz aqui outros vídeos com a Dreams, com Carol, que é consultora de imigração. E Léo também está fazendo agora o curso, né? Para ser futuro consultor de imigração, minha gente. Me apaixonei aí também por esse caminho. Comecei o curso ano passado, em setembro. É um curso que tem duração de 2 anos, porque eu faço part-time. Depois que eu termino esse curso, eu faço uma prova, como se fosse a prova da OAB, né? Quando você faz o curso de Direito, faz a prova da OAB. Eu tenho que fazer uma prova também, passar nessa prova, e aí eu recebo minha licença como consultor de imigração, licenciado pelo governo canadense. Isso é importante também até da gente falar, foi bom que você trouxe, porque existem o que a gente chama de Ghost Consultant, né? Consultor fantasma, que são pessoas que não são licenciadas pelo governo canadense. Elas não são credenciadas ao órgão que regulamenta a profissão.
Então você pode, de repente, cair aí numa... Um golpe. Exato. Você pode cair aí numa orientação que talvez não é tão técnica. É a mesma coisa de você pegar um advogado que não tem OAB e aí chega lá na hora que precisa assinar um documento, ele vai ter que pedir ajuda pro colega. Tipo a isso. gente pode fazer essa comparação. Fala assim pra gente, né? Quando vocês chegaram aqui, vocês na escola conheceram outras pessoas, como é que você ficou sabendo dessa informação que você estaria apto pra população? Foi basicamente, quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente conhecia pouquíssimas pessoas que moravam aqui, principalmente em Toronto. Toronto acho que a gente não conhecia ninguém. Mas eu comecei o college, né? E aí você conversa com um, conversa com outro. Eu conheci alguns brasileiros e pessoas que já tinham uma assessoria de imigração, auxiliando eles desde o início, com o visto, né? Com toda a programação, como vocês têm, né? Do passo a passo do que vai acontecer com vocês, né? Claro que pode mudar no meio do caminho, mas enfim, conversando com essas pessoas, foi aí que a gente tomou conhecimento de que existia a figura do consultor de imigração. E aí foi quando a gente começou a procurar, né? Fazer contato para entender qual era a nossa realidade dentro de algo que a gente não conhecia ainda. E aí foi quando a gente começou a fazer as contas e simulações e junto com uma orientação profissional para descobrir que a gente já estava muito mais próximo do que a gente imaginava, né? Porque a gente pensava no quê? Estudar, se formar, trabalhar, ter um ano de experiência em trabalho qualificado e aí dar entrada no processo de residência permanente. Mas terminou que no nosso 1 ano e meio as coisas aconteceram mais rápido porque a gente teve acesso à informação que a gente não tinha antes. E aí é basicamente a figura do consultor de imigração para conduzir e mostrar as possibilidades e as opções. O que vocês fizeram de errado naquela época que você falaria assim pra pessoa fazer de certo agora, assim, consertar aquilo? Entrar em contato com o consultor de imigração desde o começo, desde o zero. Tipo assim, você quer estudar, você acha que você só tem aquele caminho, conversa com uma pessoa que entende, que sabe. Porque ainda que aquele seja seu único caminho, você pode entender outras opções. Talvez que você nunca explorou, que você não sabe que elas existem, né? E o mundo de imigração é muito diverso, é muito grande, e as coisas mudam muito rápido. Então, políticas públicas temporárias acontecem. Na pandemia a gente viu muita coisa assim, que, exatamente, sabe, você dormia, acordava, tinha novidade. Né? Eu falo que a Dreams, eles têm que ficar muito ligados em notícia. Todos os dias em contato com a Secretaria de Imigração canadense? É o Departamento de Imigração, né? O Ministério de Imigração, exatamente. Porque assim, eles mudam muito, sabe? E as coisas aqui também como o país anda, né? Como eles recebem muitos imigrantes, então eles vão avaliando ali como é que tá. O que vocês acham que poderia ter trazido de mais prejuízo nessa medida não tomada? Financeiramente? Eu acho que era seguir financeiramente, como a gente já conversou, mas... Porque você faz um investimento para pagar o college, né? Exatamente. Então tem a questão financeira, tem a questão do tempo, porque o tempo aqui, e vocês sabem muito bem, é muito valioso. Assim, a cada ano a gente envelhece, né? E isso aí conta para processos de imigração também, né? Alguns processos de imigração, a idade é muito importante. Você deixa de ganhar pontos, né? Perde pontos. E então eu acho que o mais significativo seria o financeiro e o tempo, porque tempo aqui é dinheiro e é muito valioso e traz esses impactos que a gente não sabe. Exatamente, então não corram esse risco, já peguem todos os contatos aqui da Dreams, mandam um e-mail, Weber que recebe lá os e-mails e faz esse primeiro contato e agenda a primeira consulta, que depois vai abrir o caminho aí para você chegar aqui no Canadá também e se tornar cidadão. Quer falar alguma coisa? Eu ia só adicionar aqui, lembrando que cada caso é um caso. Por exemplo, nós quatro, né, eu e Caio, você e Thiago, seguimos o mesmo caminho inicial da questão do estudo, e vocês, nossos cônjuges, com visto de trabalho, mas as pessoas têm perfis diferentes, as pessoas têm projetos diferentes, as pessoas têm objetivos diferentes, e é bom manter isso em mente, porque assim, não para muito para se comparar com outras pessoas. Sim. Faz o seu planejamento, encontra uma pessoa qualificada, né? Se precisarem da ajuda da Dreams está aqui para isso. Faz o seu planejamento, vê aonde sua vida se encaixa naquilo ali. Muito legal. Agora, para deixar o vídeo um pouquinho assim, ainda mais leve, Léo, fala aí pra gente
O que mais te prendeu aqui no Canadá, assim, que você ficou mais apaixonada, assim? O Canadá é o que todo mundo fala, é um pouco clichê, né? Mas assim, acho que eu assisti um vídeo seu esses dias, acho que você falou disso também. É o mundo das oportunidades. São muitas oportunidades, mas você tem que ter a sensibilidade de saber quais oportunidades você vai escolher para você. E aí, até fazendo um vínculo um pouco com o processo de imigração, você precisa saber qual o seu objetivo aqui, tá? Onde é que você quer chegar, o que é que você quer fazer e o que é que você pensa no seu futuro. Porque as oportunidades são muitas e se você tentar abraçar tudo, você não vai conseguir segurar nenhuma. Elas vão começar a cair dentro desse abraço e aí quando você olhar, você fala assim, tá, espera aí agora, sabe? As coisas não estão acontecendo, mas por quê? Talvez eu tentei fazer tudo, não fiz nada, fiz um pouquinho de cada um e não me foquei. Então assim, eu acho que o que prendeu muito a gente aqui foi isso. As coisas acontecem muito rápido. Muito rápido. Mas tudo depende também disso, de você escolher o que você quer pra sua vida, né? Então, oportunidades e saber escolher suas oportunidades e o que é que você vai levar pra você. Só venha que vocês serão muito bem-vindos aqui no Canadá. Tem os perrengues também, mas todos eles ajudam a gente no início. Eu ia falar isso no início. Eu ia contar uma história rápida aqui no início. Eu e Caio moramos em Mississauga, que é uma cidade bem aqui do lado, né? É tipo região metropolitana. Isso, é tipo região metropolitana. É a região metropolitana de Toronto, né? A gente morou lá porque meu college era lá. E aí, nas primeiras semanas, a gente pegando ônibus, a gente entrava no ônibus, pagava e aí recebia um papel. A gente pegava esse papel, amassava e jogava fora. Depois a gente foi descobrir que aquele papel dava direito a gente a usar ônibus por mais 2 horas. E você pagava de sem precisar pagar. Aí, sei lá, naquela época o dinheiro assim, ó, seguro, sabe? Você vem pra casa com o dinheiro contado, né? Sim. Enfim, a gente pegava o papel, jogava no lixo até depois, acho que 1 mês, 2 meses depois que a gente descobriu que a gente podia usar ônibus pelo mesmo valor que a gente já tinha pago por 2 horas. 2 horas, Mas assim, são essas coisas que a gente vai aprendendo. E eles vieram sem conhecer ninguém aqui. Eu e o Thiago damos sorte porque já conhecemos eles, conhecemos outras pessoas. Tudo essas coisinhas simples, eles vão falando pra gente. Então, sempre que quiserem também... Ainda não tô cobrando não pra dar essas informações, mas pode perguntar lá no direct que eu vou respondendo, viu? E é isso. Podem entrar em contato com a gente também, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem programar a vinda de vocês para o Canadá, ou se quiserem, tenha curiosidade de saber, né, se seu perfil se encaixa nos programas que hoje, né, estão abertos aqui para imigrar. A gente faz toda a assessoria também de visto de turismo, então se você quiser vir passear no Canadá, né, ou estudar, dependendo do tempo de estudo, você pode vir estudar com o visto de turismo também, né, por menos que 6 meses. A gente dá todo esse suporte. Ou você que já está aqui, está pensando em aplicar já para residência permanente, ou precisa descobrir novos caminhos, né, tá aí numa situação às vezes delicada, precisa, sabe, o visto vai vencer, não sabe o que fazer. A gente atende muita gente assim, né, naquele, sei lá, faltando pouquíssimo tempo pro visto vencer. Aí você lembra que não quer voltar pro Brasil. Sem ter perspectiva, exatamente. Depois no futuro, quem sabe a gente não se encontra aqui todo mundo, né? Pois pra um break, um café e contar como é que estão as experiências e contar qual tempo, a qual passo que você está pra receber aqui esse passaporte lindo, maravilhoso. Dá um alívio, né, Léo? Maria, dá. Porque a jornada é longa. Mas ela é muito gratificante. E quando a gente chega, né, nesse último passo, acho que o passaporte canadense é quando você fala assim, ok, chegamos no último passo que era ter a cidadania. Hoje, assim, já tendo o PR, né, que é como se fosse o Green Card aqui, a gente já tinha quase todos os mesmos direitos que um cidadão canadense. Acho que menos votar, talvez mais alguma coisa. Né? E aí, agora, né, nessa fase aí, então agora a gente já vai para a próxima eleição, iremos votar e... Olha só, viu? Pode ser fazer concurso, pode ser deputado. Pode, tudo que a gente quiser agora aqui nesse país. É isso aí, gente. Ninguém segura mais a gente. Ninguém segura esse casal, viu? Um beijo, obrigada, Leozinho, pela Muito obrigado, estamos aí à disposição, contem com a gente. É isso aí, a gente tá super feliz com a Dreams, então assim... O vídeo aqui é só coisa boa e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Muito obrigada pela audiência. Um beijo. Tchau.